primeiro conto, um homem visita uma cidade fantasma que foi atacada por humanos canibais. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos o conto com um homem andando pelo meio do mato enquanto fala no telefone. Ele conta que teve problemas com um trem, depois de deixar 4 km de distância do vilarejo de Biscará, e estava seguindo para o local a pé. Depois que desliga a ligação, o homem continua a seguir para o vilarejo. Acaba levando uma queda, mas logo se levanta olhando a comunidade à sua frente. Assim que escurece, ele chega no vilarejo supostamente abandonado. Porém, logo se depara com um garoto estranho. O homem tenta fazer uma pergunta, mas o menino lhe aconselha desligar a lanterna se quiser sobreviver. Assim o homem faz. O garoto manda o forasteiro lhe seguir e os dois correm. Logo que chegam em uma residência, o menino começa a conversar com outra garota sobre o forasteiro, mas ela não confia no estranho e se arma com uma faca. Em seguida, o garoto pega sua mala achando que o homem foi resgatá-los, mas ele não entende o que está acontecendo e pede que chamem o responsável. Ao perceber que o homem estava mais perdido que eles, o garoto retorna a guardar a mala. Em seguida, a menina anda até sua cama. O homem pergunta pelos pais deles e a jovem conta que as criaturas tinham comido todos. O homem repreende no linguajar da garota, mas o menino diz que estavam falando sério, pois o pai da garota tinha matado toda a sua família. Obviamente, o forasteiro vê sobre uma brincadeira de mau gosto e tenta sair. Os garotos correm para impedi-lo, mas ele insiste em destracar a porta. Neste instante, um grito assombroso ressoa por fora da casa. Os três ficam calados tentando não chamar a atenção, e o homem percebe que tinha alguém do lado externo. Por isso, ele retorna a fechar a porta bem devagar. Depois, o homem tira um tempo para checar o celular que está sem serviço. Em seguida, ele pede que os jovens lhe situem melhor sobre o que houve ali. O garoto fala que o pai da menina, terra da cidade grande de Salguirá, foi quem começou a cobrir as pessoas do vilarejo. A infecção então foi se espalhando, e os outros também gostaram da ideia de serem metade dos que viviam naquela pequena comunidade. Mais tarde, a menina serve leite para os colegas de quarto, mas assim que prova, o homem nota que estava estragado. A menina menciona que o leite era do dia anterior, mas que davam para tomar sem medo. Ainda incerto do que os garotos disseram, o homem pergunta como conseguiam o leite se estavam presos ali, e o jovem fala de uma vaca leiteira que vivia nas proximidades. Depois, o homem já se encontra deitado. A menina explica que se dormisse a fome diminuiria, e logo se deita. O homem então pergunta como os canibais comem as pessoas. O menino faz uma rápida encenação e apaga a vela em seguida. No outro dia, o homem acorda de um pesadelo e vê os garotos à sua frente. O menino fala que ia pegar leite, mas o homem explica que era melhor ele ficar, pois iria fazer uma ligação para tirá-los dali. O garoto, no entanto, fica agitado, dizendo que seu pai tinha dito a mesma coisa. O homem tenta acalmá-lo, mas acaba tomando um susto ao derrubar uma mão humana que o menino carrega. O rapaz explica que aquilo servia para trazer segurança. Pega a mão no chão e sai para tirar leite, enquanto a jovem alerta o homem para não confiar demais no que o garoto diz. Depois de fecharem a janela, o homem questiona por ter menino não está comendo ninguém, já que era da cidade grande. A jovem conta que até foi para o vilarejo com o pai, mas não sentiu vontade de fazer aquilo para as pessoas dali. Logo em seguida, o menino retorna, mas fala que a vaca tinha morrido de fome. O homem então questiona por que só o garoto podia sair, e ele tenta explicar que um adulto não sobreviveria lá fora. Sem dar atenção à fala do menino, o homem decide sair da casa. Logo avista uma senhora de costas e tenta dialogar. Assim que o lugar se ergue, o rapaz aparece mandando o homem não se mover. A canibal então avança na direção do garoto. Perpassa o forasteiro e o menino joga a mão no mana para afastá-la dali. Em seguida, os dois aproveitam para correr. O homem chega em uma escola toda destruída e se aproxima de uma sala onde o diretor está. Novamente, ele tenta dialogar, mas o diretor se ergue da cadeira, sem dizer uma única palavra, e sai do local esbarrando as coisas. Nesse instante, as crianças alcançam o homem. Os três decidem se refugiar na sala de aula e o forasteiro fala do diretor cego. As crianças então se agacham, a menina aponta para a janela e o homem se aproxima do local. O garoto explica que algumas pessoas, para não serem mortas, começaram a consumir carne humana, pois os canibais não comem aqueles que também se alimentam de outros. Assim, o diretor começa a gritar no meio da rua e depois tem convulsões, transformando-se como os demais. O menino fecha a janela e os três começam a conversar sobre aquele local, pois foi onde a primeira pessoa da comunidade foi morta. Nesse instante, o pai da garota invade o ambiente e sobe na mesa do professor, enquanto os três ficam imóveis acuados no extremo da sala. O monstro decide deitar, mas não demora para pressentir que havia alguém ali, por isso olha na direção do trio, mas não os enxerga bem por conta da infecção ter prejudicado sua visão. Nesse instante, a garota urina com medo. O monstro sente o cheiro e começa a gritar. Percebendo que tinha sido notada, a menina tenta dialogar com o pai amigavelmente, mas ele avança para cima dela e começa a lhe devorar, enquanto os outros dois ficam apenas parados com medo de serem os próximos. O tempo logo se passa, a dupla continua imóvel vendo o monstro devorar a menina, e a noite acaba chegando. Os forasteiros despertam deitado na cadeira. Depois nota que o garoto ainda está acordado, olhando os restos mortais da amiga. O jovem então coça os olhos e fala que podiam ficar ali já que o monstro tinha saído, mas o homem começa a pressionar o
menino para que pense em uma forma de sair do vilarejo, até que o rapaz acaba tendo uma ideia. Logo, ele vai até os restos da garota, pega a mão dela e começa a se sujar com o sangue, pois uma vez que estiverem com o cheiro de um morto, os canibais deixariam passar. Dessa forma, o menino e o homem saem da escola. Há vários canibais vagando pela vila, e a dupla começa a imitar o comportamento deles. Uma infectada então se aproxima do homem e o cheira, mas logo se vê deixando ir. Depois, o homem se apressa em caminhar para fora da vila, mas acaba chamando a atenção do pai da menina, que começa a observar o comportamento dele e do menino de cima do poste. Ao ver o garoto parado na rua, o pai se aproxima dele e decide examiná-lo. Assim que sente o cheiro da fia, o infectado desconfia do garoto e o induz a comer a carne que leva na mão. O menino então dá uma mordida na carne, depois o pai se vira para o forasteiro e chama a atenção dos demais. Os infectados começam a correr, o homem se assusta e foge dos perseguidores aos berros até cair em uma armadilha. Os canibais então ficam a observar o forasteiro caído, e o pai da menina se aproxima com o garoto, que já está ficando com a visão ruim como os demais. O pai pega a mão e joga para o forasteiro comer, mas ele se recusa a fazer aquilo. Por isso, o infectado pula para matá-lo. Só que nesse instante, o homem desperta de que foi supostamente um sonho. Ele então sai do buraco, corre pelo vilarejo confuso e não vê ninguém. Por isso, começa a chorar deduzindo que o menino foi morto. Logo, ele escuta um carro chegar. Um grupo de pessoas, semelhantes aos infectados que ele viviam, se aproximam perguntando o que aconteceu. O forasteiro explica que tinham comido as crianças da comunidade, mas um dos homens mencionou que Nini vivia ali já fazia um mês. Encerramos essa história com o homem sendo levado ali pelo grupo. E durante o trajeto de carro, uma mulher pergunta o que ele foi fazer ali. O forasteiro explica que tinha de fazer um relatório sobre a escola do vilarejo, mas a mulher pede que mude de assunto, porque o cara do banco da frente tinha perdido a filha numa confusão que ocorreu lá. Nesse instante, o cara olha para o forasteiro e pede que ele relaxe, mas o homem continua ali encarando, desconfiado das suas intenções. Já a última história do filme começa uma bela noção com Mayra e Druv se conhecendo no jardim. O assunto da conversa é o casamento arranjado, pois ambos estão procurando parceiros ideais há tempos e ainda não tinham encontrado. Os dois se dão muito bem, por isso logo voltam para o companhia de seus pais na sala de estar concordando com o casamento. A mãe de Druv, no entanto, fala que antes da união anterior de pedir a autorização da vovó. Aira pergunta onde podia encontrar a senhora, mas o pai de Druv explica que ela tinha falecido há 20 anos. Esse comentário deixa a mulher confusa, e tudo piora quando Druv queria conversar com a velha. 4 meses depois, Aira já está se preparando para casar. Sua amiga Misha chega animada e as duas sentam para conversar. Apesar de estar alegre, Misha demonstra preocupação com o casamento tão rápido, mas Aira parece certa de sua decisão. Depois, elas entram no assunto de Druv conversar com a avó morta, e Aira confessa estar esperançosa que o casamento traga a mudança da vida do noivo. Logo, a bela cerimônia do casal começa, e apesar de estarem alegres no início, Druv logo fica triste com a ausência da avó olhando para o retrato dela. Mais tarde naquela noite, Shanti, a principal empregada da mansão, está no quarto conversando com outra funcionária sobre o casamento, momento em que demonstra não confiar na nova esposa de Druv. Já no quarto do casal, Druv está ouvindo uma música no celular, e Aira chega sentando ao lado do marido para conversar sobre seu comportamento distante. Depois, eles começam a relaxar na cama, mas Druv para ao ouvir a porta abrir e se apressa de pedir desculpas da avó, que deixa Aira confusa, já que não tinha ninguém à frente. Logo, o homem dá boa noite à idosa e manda a esposa cumprimentá-la, mas ela se recusa a fazer aquilo. Druv então pede desculpas à avó pelo comportamento de Aira, e assim que a idosa aparenta sair, ele briga com a mulher. Preocupada com aquela relação, Aira espera o esposo dormir e sai pelo casarão ouvindo alguém chamar. A mulher segue uma voz até um quarto, onde encontra vários retratos da falecida avó do marido. Em seguida, ela deixa o local, uma silhueta passa por suas costas e um barulho estranho assusta a jovem. Aira decide seguir a direção do som, acaba dando de cara com a sogra e pede desculpas. Mas a mulher não lhe corresponde. Aflita com o que estava acontecendo, Aira tenta inutilmente acordar a sogra. O pai de Druv chega em seguida e explica que a esposa era sonâmbula, por isso se despede da nora, guiando a mulher para o quarto. No dia seguinte, Aira se encontra com Misha num bar e conta toda a situação, mas a amiga não acredita na história do suposto fantasma e manda a Aira sentar com o marido para resolver tudo. Ao anoitecer, Aira está na varanda tomando um vinho. Druv chega em seguida e senta à mesa. Ele então pede desculpas pela noite anterior e começa a falar da avó, mas Aira interrompe, explicando que não era saudável ficar falando direto sobre gente morta. Druv aconselha que ela tenha mais fé, mas Aira não liga para o alerta e sugere que compre uma casa para o bem da relação. O homem fica meio ansioso, mas acaba aceitando a sugestão. Isso deixa Aira alegre, mas Druv menciona que só fariam isso quando a vovó permitisse. No final da noite, Aira está guardando as roupas no closet, enquanto Druv conversa com o fantasma sobre a mudança. A idosa não parece concordar com a ideia. Druv tenta animar a brincadeira de esconde-esconde, e Aira assiste aquela interação estranha sem reação. Depois, o rapaz dá boa noite à avó e a acompanha para fora do quarto. Ao ouvir o som da bengala pela casa, Aira decide seguir o barulho. Uma porta abre sozinha, e a jovem entra no quarto da avó, que mesmo depois de anos continua preservado como um santuário. Ela então pega a bengala sobre a cama, depois ouve alguém chamar e tenta sair, mas se assusta com a presença de Shanti. A empregada não fica contente com ela
naquele cômodo. Entrega a lanterna e manda a jovinha caminhar em outro local. No dia seguinte, Aya vai à cozinha conversar com Shanti sobre a vovó. Enquanto prepara o almoço, Shanti fala que a idosa era muito próxima de Dhruv, por isso sempre brincava de esconde-esconde com ele. No entanto, um dia cedo da noite o rapaz empurrou a da escada e ela teve fortes complicações de saúde. Shanti então menciona que mesmo doente, a vovó ia todas as noites ao quarto de Dhruv para receber boa noite dele. Logo, Aya pergunta com que circunstâncias ela morreu. Antes que Shanti fale, o celular da mulher toca. Aya então se vira para liderar a ligação. Misty explica que fez algumas pesquisas e descobriu que a família é extremamente tradicional, enquanto Shanti continua a trabalhar na cozinha interessada na conversa. Cansada de tudo aquilo, Aya volta ao quarto da falecida e começa a surtar, gritando para a vovó aparecer se realmente estivesse ali. Aya então pega a bengala, ameaça a véia batendo o objeto no chão e depois tem a brilhante ideia de esconder ela debaixo da sua cama. Ao anoitecer, Aya e Dhruv estão deitados depois de darem uma relaxada, e apesar de não estar contente, o momento estranho a vovó não ter ido lhe dar boa noite. Ele pergunta a Aya por que ela não veio. A mãe inventa uma desculpa qualquer e Dhruv lhe dá um beijo, mas logo a ameaça para não ligar com sua avó de novo. Já na manhã seguinte, Shanti coloca o café de Aya. Ela agradece a boa ação da empregada e começa a comer. Em seguida, a sogra de Aya pergunta o motivo de Dhruv estar calado. Ele explica que sua avó não foi lhe ver e todos se assustam com a declaração. Os pais de Dhruv então se entreolham e decidem deixar a mesa. Depois que se afastam, Aya sente uma forte dor no estômago. Dhruv pergunta se ela está bem e Aya afirma que sim, por isso o homem se despede do trabalhar. Em seguida, Aya tenta deixar a mesa, mas por conta das dores, se desequilibra e Shanti e ajuda a ficar em pé. A empregada então leva a mulher para o quarto e depois de enrolar ela na cama, Shanti volta à história da vovó, contando que a idosa implorou para que ela cessasse sua dor. E por ser fiel às ordens da vovó, ela misturou sementes de mamora ao café dela, fazendo a idosa morrer sem que ninguém suspeitasse de nada. Aya percebe que a empregada tinha feito o mesmo com ela. Shanti pega a bengala da vovó debaixo da cama e se afasta. Nesse instante, Dhruv e seus pais entram no quarto. Aya fica desesperada, perdendo as forças, e os quatro fazem o sinal da cruz, enquanto a mulher morre nos instantes seguintes. Aya então acorda na mesma casa com uma atmosfera diferente. A vovó se aproxima da cama e a mulher questiona por que estava conseguindo lhe ver. A senhora explica que Aya agora estava em seu mundo. Depois ela leva até o seu quarto e lhe mostra outras pessoas que também não acreditaram nela, sugerindo que Dhruv e sua família tinham assassinado todos. Encerramos o filme com a vovó explicando para Aya que se ela tivesse lhe dado boa noite, tudo teria acabado bem diferente. Aya então solta um beijo para a mulher e todos os fantasmas desaparecem repentinamente.